E vamos entrar agora numa parte bem legal da fisiologia, quando a gente vai precisar mascarar. Aqui é fisiologia pura, fisiologia auditiva pura. A gente vai mascarar quando houver a possibilidade do som teste, aquele som que a gente está testando, estar estimulando a cóclea contralateral. Então, eu estou jogando um som desse lado. Se existe a possibilidade desse som ter chego aqui, eu vou precisar mascarar, né? Então, quando a gente está desconfiado que a resposta encontrada é, na verdade, o limiar do outro lado. Ou seja, aconteceu uma audição cruzada. Em vez, eu estou jogando o som aqui, em vez de eu escutar o som aqui, o som está cruzando e eu estou escutando o som aqui. A audição cruzada só vai acontecer se a intensidade do estímulo for maior do que a atenuação interaural daquele paciente. E a atenuação interaural é a coisa mais fofa desse mundo. A atenuação interaural é o quanto o som perde de energia de um lado para o outro, até estimular a outra cóclea. Então, a atenuação interaural nada mais é do que o nível de intensidade da orelha testada menos o que a gente encontrou ali na orelha não testada. Aquilo é o quanto o som perdeu de energia até cruzar a outra cóclea. Lembrando, o som ele também passa por vibração do crânio. Na verdade, o maior motivo de acontecer na atenuação interaural, da audição cruzada, o maior motivo da audição cruzada é porque em níveis de intensidade elevado, o som vibra e por vibração interna chega do outro lado. O próprio fone de ouvido, né? Por isso que o fone, quanto maior o fone, mais contato lá com o crânio, vibra o crânio em alto nível de pressão sonora. E aí essa vibração que chega na outra cóclea. Então o som ele pode sim passar por via aérea, né? Então ir de um lado para o outro por via aérea, mas ele acontece principalmente por via óssea, tá? Por isso que a gente sempre vai comparar o som de teste com a via óssea e não só via aérea com via aérea. Se a gente só compara via aérea com via aérea, tá errado. A gente sempre vai comparar a via aérea com a via óssea. Então a gente vai precisar mascarar quando o som que a gente está testando é maior do que essa perda de energia, porque desse jeito o som chega na outra orelha e essa outra orelha pode ajudar. Então a gente vai mascarar quando há a possibilidade da orelha não testada estar respondendo pela orelha testada, tá? Lembrando que aqui eu vou falar várias vezes orelha testada e orelha não testada, tá? Orelha testada é aquela que a gente quer saber o limiar real, é aquela que a gente está mandando o nosso tom puro ou estímulo de fala. E a orelha não testada é aquela que a gente vai jogar o mascaramento, tá? É aquela que a gente quer enganar, que a gente quer eliminar a participação dela durante o nosso teste, tá? E qual que é o valor da atenuação interaural, então, para eu ficar de olho para ver se uma está respondendo pela outra? O valor da atenuação interaural, ela vai variar dependendo do estímulo que a gente está usando, da via de condução, o fone que a gente está usando e características individuais anatômicas do nosso paciente, tá? Então, existe uma variabilidade individual muito grande entre as pessoas. Como que eu vou saber se a pessoa da minha frente tem uma atenuação interaural de X ou se eu vou saber se ela tem uma atenuação interaural de Y? Eu não sei. Então, para começar a basear o meu pensamento do mascaramento, eu vou usar a menor atenuação interaural encontrada no planeta Terra. Então, vamos supor que né, foram feitos grandes estudos, né, com um número bem grande de pacientes, né, contando todos esses estudos, para ver quem que é o cabeça mais oca que existe. Então, aquele paciente que o crânio dele é uma folha de papel, qual que é a atenuação interaural desse sujeito? Então, eu estou baseando. Para eu começar a pensar se eu preciso mascarar, eu estou sempre me baseando na menor atenuação interaural de segurança para ser conservador e, né, evitar ao máximo uma audição cruzada. Mas é importante eu ter na minha cabeça que quando eu estou falando de atenuação interaural, de segurança, é o menor já encontrado nos estudos. Não que o paciente que está na minha frente é aquele cabeça de papel, tá? Esses valores não são de todo mundo.
Quais são os valores do fone supraoral? Então, tem muitas pesquisas, na verdade, eu acho que o fone supraoral que mais tem pesquisa, que mostra que fica entre 40 e 80, 85 dBs. Mas a grande maioria tem atenuação interaural entre 50 e 60 dBs. Quem tem atenuação interaural de 40 dBs é o cabeça oca, cabeça de papel, que aqui a gente vai usar ele para se basear, porque vai que é ele que está no nosso consultório. E a maior atenuação interaural, que tem a cabeça de quê? De Nokia, né, de titânio, tem atenuação interaural de 85 dBs. Aliás, olha um pulo do gato aqui para vocês. Vamos supor que vocês estão fazendo uma áudio ocupacional, que o paciente teve uma perda unilateral. E ele, por alguma razão, quer que essa perda pareça maior do que ela realmente é. E aí, quando você está testando esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, se passou de 85 dBs e mesmo assim ele não responde, e aqui é zero, né? Aqui é zero, e aqui 85, 90 ele não responde, tem alguma coisa errada, porque era para ter acontecido a audição cruzada. Nosso pisca-alerta tem que acionar, porque pode ser que tenha alguma coisa errada aí, né? Ou com esse fone, ou com a resposta desse paciente, enfim. Não existe atenuação interaural maior do que 85 dBs. Mas a grande maioria fica entre 50 e 60 dBs. Isso significa que se eu tenho uma diferença entre 50 e 60 dBs entre os lados, muito provavelmente vai acontecer a audição cruzada. Quando eu estiver testando a orelha pior, quem vai responder vai ser a outra orelha, a orelha melhor, tá? Então, segundo a pesquisa de Katz aí de 1994, os menores valores de atenuação interaural para ser usado na prática clínica como segurança são esses daqui: 40, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 50, tá? Posso usar 40 para todo mundo? Pode, mas vai correr o risco de aqui você tá mascarando quem não precisaria mascarar e tá acreditando que tá super mascarando quando na verdade não está super mascarando. Mas pode usar 40 para todo mundo. Então, aqui uma pesquisa, né, mostrando aí no fone TDH39, nas diferentes frequências aqui, o mínimo que encontraram, o máximo que encontraram e a média. Veja que a média fica tudo aqui, ó, entre 54 e 69 dBs. Então, tem uma atenuação interaural grande. A média da população tem uma atenuação interaural tudo maior que 54. Mas a gente tem os cabeças ocas que respondem aqui para 46, para 44, por isso que a gente acaba usando o 40 como segurança. E olha o máximo aqui, 65, 80, 87, por isso que assim, passou de 85, 90 dBs, o paciente não tá tendo audição cruzada, desconfie que alguma coisa de errado tá acontecendo, tá? Fone de inserção. O fone de inserção, a atenuação interaural é maior, né? Porque a área de contato é menor, a vibração dele é menor. E isso reduz a necessidade de mascaramento e aumenta o meu mascaramento máximo. Só que o fone de inserção ainda não existe, assim, uma pesquisa que realmente foi um consenso internacional aí da atenuação interaural. Então, a academia a Sociedade Britânica de Audiologia considera 55 dBs para todas as frequências. O Iacolo, lá no livro do Katz, que é aquele handbook bem famoso de audiologia clínica, em 2015 falou para usar 75 dBs até 1000 Hz e 50 dBs a partir de 1500 Hz. E a gente também tem essas duas pesquisas aqui bem grandes mostrando aí. De fato, as frequências graves são as mais atenuadas, né? 80, 85. Então, a gente pode considerar 75 para cá e 55 para cá, como a British Society recomenda. Outra pesquisa aqui com fone de inserção, mostrando o mínimo de atenuação interaural, o máximo de atenuação interaural e a média. Então, veja que na média a atenuação interaural é tudo maior que 70 para o fone de inserção, tá? Então, o fone de inserção, de novo, muita gente tem um fone de inserção na clínica, não sabe quais são as vantagens de usar, e é só vantagem, né? Mais conforto para o paciente, maior atenuação de ruído ambiental, maior a atenuação interaural, que reduz muito a necessidade de mascarar, elimina praticamente o risco de colabamento, tá?
E aqui o mínimo também, tá vendo? Ficou 70, 85, 80, 75, 60. Então, o mínimo realmente os graves têm uma atenuação maior, maior do que 70, e os agudos que têm uma atenuação um pouco menor, aí de 50 para 55. E a fala para 65, tá? Então, o mínimo aí de atenuação interaural para fala com o fone de inserção é 65 dB. Outra pesquisa aqui, uma pesquisa brasileira, mostrando o valor de atenuação interaural por frequência obtido com fone de fone supraoral, TDAH, e o fone de inserção.